Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Hoje é um dia onde temos uma mensagem muito forte. As coisas vão acontecendo às sombras do conhecimento da população, de tal maneira que quando houver o despertar já será tarde. E aquilo que as profecias disseram que ocorreria está em processo de cumprimento e nós precisamos estar despertos para o fato. Então hoje nós trataremos de a ameaça real à liberdade religiosa existente não apenas no nosso país, mas também na principal potência do nosso planeta, que são os Estados Unidos da América. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor, nosso Pai, que nos altos céus habitas, te louvo, te agradeço por estarmos aqui na tua santa casa de oração e com a oportunidade de termos nossos olhos abertos pelas verdades da Escritura Sagrada. Pedimos que o Senhor derrame o teu Espírito sobre a igreja, aos irmãos que aqui estão, àqueles que nos assistem de longe, e abra a visão espiritual de todos, porque nós não somos filhos das trevas, mas filhos da luz. E o Senhor tem o cuidado de instruir o teu povo, mas para isso devemos estar atentos, valorizar o estudo, interessar-nos pelas revelações que o Senhor tem. Pedimos, Senhor, que perdoe os nossos pecados, faça-nos vasos limpos para hoje recebermos a tua palavra. Em especial peço que o Senhor me use, também faça de mim um vaso purificado e que o Senhor Jesus tenha plena liberdade de falar as verdades segundo convém para despertar o teu povo e que saiamos daqui prontos para cumprir o dever que o Senhor tem designado para os teus santos nos últimos dias. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então eu convido os irmãos para abrirem no livro de Daniel, capítulo 8, a partir do versículo 1. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi, na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas. E as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia, e nenhuns animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E, estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Então aqui nós temos dois protagonistas, o carneiro e o bode. O carneiro, no passado, ele representou o império da Média e da Pérsia. No verso 20, nós vemos essa revelação. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Mas, verso 21, o bode peludo é o rei da Grécia.
E a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro, ou seja, o primeiro rei, no caso foi Alexandre Magno. Então, no passado, isso foi essa revelação mostrou um embate entre duas nações, duas potências, e também uma transição e uma mudança. A transição foi de uma situação política, a qual era mantida pelos persas, onde eles davam ampla liberdade aos povos, havia muita liberdade religiosa, para uma outra que foi imposta pelos gregos, que introduziram o conceito de helenização. O que é helenização? Helenização significa tornar-se grego. Então os gregos vieram com outra filosofia. A ideia deles não era assim, dar liberdade para cada povo ter a sua própria religião, seus costumes, etc. Não, agora todos vão ser como nós vamos harmonizar a população do império, a população do mundo conhecido, todos vão seguir os nossos costumes. E é daí que foram implementadas políticas que até hoje nós vemos as suas sombras. Por exemplo, nós temos os Jogos Olímpicos. De onde vêm os Jogos Olímpicos? Né? Da Grécia. O nosso sistema de educação, por que existe, por exemplo, no currículo do 2º grau, matérias como filosofia? De onde vem a filosofia? Quem são conhecidos como os grandes da filosofia? Gregos. A própria medicina, quem é conhecido como o pai da medicina? Hipócrates, um grego também, e assim por diante. Então, o tornar-se grego realmente moldou a sociedade e isso gerou uma herança que atravessou os séculos até os dias de hoje. E, inclusive, na questão religiosa na época, ou seja, não se tinha mais a mesma liberdade que se tinha sob o Império Medo-Persa. E justamente essa história de uma potência ícone na liberdade religiosa ser derrotada por outra que impõe uma política agora de não mais liberdade, onde as liberdades são censuradas, mostra o contexto atual que nós vivemos hoje. Tem um verso que apoia isso. Está em Eclesiastes, capítulo 1, verso 9. Eu sei que os irmãos conhecem, a maioria, mas nós vamos ler aqui. Capítulo 1, versículo 9, diz: O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Então, este mesmo cenário de embate entre potências, uma a favor da liberdade religiosa, outra contra, e a derrota da potência que era a favor da liberdade religiosa, esse cenário ele deve se repetir. Séculos mais tarde, ou seja, na nossa época, temos essa perspectiva. E, de fato, nós estamos diante disso. Nós temos, de um lado, uma grande potência que é conhecida como o país da liberdade, ou, vou escrever aqui, os Estados Unidos da América. E, de outro lado, uma potência oculta, semelhante àquele bode, que veio andando em direção ao carneiro, porém sem tocar no chão. Então, quando alguém flutua, por assim dizer, porque se ele não toca o chão, ele não faz barulho. E se ele não faz barulho, não se percebe a sua aproximação. É mais ou menos o medo que as pessoas têm da onça na mata. Qual é o problema da onça? O felino, ela se aproxima sem chamar a atenção, sem fazer barulho. E quando a pessoa se dá por conta, já foi capturada pela onça. A onça é um felino, para quem não é do Brasil, é um felino um pouco menor aí do que um leopardo, talvez, e um caçador furtivo que pega as pessoas de surpresa. Inclusive o nome dela vem do indígena, que significa aquela que pega por trás. Interessante, né? Então, ela vem e cata por trás do pescoço e aí em seguida mata a sua presa.
E isso tem relação com a revelação aqui, ou seja, está vindo uma potência, não a olhos vistos, não é fácil de discernir, quase ninguém está vendo, e se eu falar aqui, a maioria vai duvidar, assim como também quase ninguém suspeita da aproximação da onça, quando ela vem para capturar. E aí, quem sabe, um ou outro que está atento consegue escapar, quem está desavisado vai ser pego. Então, isso é a mesma realidade retratada aqui. Mas antes de eu falar quem é esse bode que está vindo de forma furtiva, vamos nos enfocar um pouco em confirmar que o carneiro, que é o primeiro dos animais, que no passado representou a potência favorável à liberdade religiosa, que ele realmente reflete hoje os Estados Unidos da América. Nós temos evidências que passaram diante dos nossos olhos há pouco menos de 10 dias. Aqui em Daniel capítulo 8, é dito no verso 4 que o carneiro dava coices. Ele dava coices para várias direções, ocidente, norte, sul, e nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Se você olhar para o mapa mundi e tentar entender os Estados Unidos, onde eles estão, bom, no nosso mapa tradicional de escola que a gente vê, nós vemos os Estados Unidos à esquerda, certo? Eles estão mais ou menos aqui, aqui essa península aqui, sobe lá Canadá, etc. Tal, né? E aqui nós temos a emenda com o México, vem até a América do Sul, mais ou menos, isso aqui, né? A gente tira essa parte aqui. E aí para cá a gente vê aquela parte de África, né? Aqui mais ou menos Europa, assim, né? Faz para cá vemos a Ásia e a Austrália para cá. É mais ou menos isso. Então, quando ele fala que esse país ele dava coices para o ocidente, que seria daí para a esquerda, para o norte e para o sul, nós conseguimos entender que o ocidente dos Estados Unidos atravessa o Pacífico. E desse outro lado aqui, quem é que nós temos? Exatamente na mesma direção dos Estados Unidos, nós temos a Rússia, que inclusive, quem conhece bem do mapa, o território russo quase se conecta com o americano aqui no Alasca. Então aqui você tem a ponta da Rússia, aqui a ponta do Alasca, né? E um pouco mais abaixo nós temos outra potência, que é a China. Eu acho que não preciso falar muita coisa, né? Porque os noticiários nos últimos meses, desde o início da administração do presidente americano atual, Donald Trump, eles têm mostrado que, logo que o Trump assumiu, o primeiro foi conversar com a Rússia e tratar de eliminar o conflito Rússia e Ucrânia. Está trabalhando até hoje lá e a Rússia deu ouvidos aos Estados Unidos. Depois foi com a Guerra das Tarifas. Então impôs tarifas pesadíssimas sobre a China, e aí houve aquele mal-estar todo, e finalmente, como é que ficou? Os Estados Unidos, eles acordaram nisso, né? Os Estados Unidos impôs 50% de tarifa para a China, e a China impôs 10% para os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos fez o que ele queria, certo? Então, ele dava coices para o Ocidente e fazia conforme a sua vontade. Dava coices para o Sul, fazia conforme a sua vontade. Começou a deportar gente, mandar aqui para o Brasil, para a Venezuela, etc., né? Um país aqui na Costa Rica disse que não, eles já aplicaram uma sanção, já disseram que sim, já concordaram, né? Ou seja, o que os Estados Unidos quer é feito. E nós tivemos uma evidência clara disso há 8 dias atrás, certo? Nós estamos há décadas ouvindo que o Irã tem o seu programa nuclear, que é uma grande ameaça, que era uma potência, que era etc, etc, etc. Mas foi lá, na madrugada de sábado para domingo, soltou bomba em 3 lugares lá e falou assim, ó, acabou. Né? E ninguém mais fala do Irã, certo? Então, como diz aqui, nenhum dos animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Ele foi lá, atacou o Irã, os aliados do Irã, China e Rússia, não deram um pio. Ficaram todos quietos. Então, se alguém tinha dúvida com respeito a quem é que dá as cartas hoje, já ficou claro.
né? E isso confirma as palavras da profecia e de que estamos entendendo corretamente o texto, né? E de que o texto fala para os nossos dias também. Eu sei que o inimigo das nossas almas pode fazer a pessoa tentar entender que isso aqui é só passado, né? Ah, mas ele fala que o bode, não, que o carneiro era Médio-Pérsia e o bode era a Grécia. Pois é, mas a Bíblia diz que aquilo que era é, o que foi, é o que há de ser. Está se repetindo. E nós não podemos negar, a gente está vendo evidência de que o símbolo se cumpre na realidade. Os Estados Unidos estão fazendo conforme a sua vontade e se engrandecendo. O que é que está acontecendo com a economia americana agora? Está bombando, literalmente. A Bolsa Americana está nos seus níveis recordes. O índice, né, SP500, que eles chamam, que é um índice bastante conhecido, está lá batendo recorde praticamente, ações nas suas máximas. E o país, né, recebendo um influxo de dinheiro muito grande por conta dessas tarifas que eles impuseram. Eles chegaram a dizer, certa vez o Donald Trump disse, as tarifas estavam trazendo para dentro dos Estados Unidos 2 bilhões de dólares por dia. 2 bilhões de dólares por dia, né? Não é pouca coisa. E aí vieram aqueles profetas do caos, né? Os economistas que parece até que foram pagos para falar isso, porque erraram feio, né? Ah, porque os Estados Unidos estão entrando em recessão, porque o dólar vai cair, que tal. Daí agora eles estão se vendo envergonhados, até mesmo o presidente do Banco Central, né? Porque falaram, não, mas você falou que ia ter inflação, não teve. Você falou que ia ter recessão, não teve. Os números melhoraram, né? E aí? E aí eles estão gaguejando na hora de responder, né? Na prática é o que está acontecendo. Então, de fato, o país está se engrandecendo. Tudo o que foi escrito aqui, nós estamos vendo diante dos nossos olhos. E aí, nesse contexto, exatamente nessa época, versículo 5, estando eu considerando, então eu estou vendo isso aí, eu estou considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aí esse bode dirigiu-se ao carneiro que tinha as 2 pontas, correu contra ele com todo o ímpeto da sua força, chegou perto do carneiro e quebrou as 2 pontas. Nós já falamos dessas 2 pontas em várias ocasiões. A Bíblia diz no livro de Zacarias que as pontas se referem ao poder da nação. Zacarias capítulo 1, versículo 19. Zacarias capítulo 1, versículo 19. Quem quiser encontrar, né, eu aguardo aí para poderem achar a passagem. Zacarias capítulo 1, versículo 19. E eu disse ao anjo que falava comigo, que é isto? Aliás, verso 18. Levantei os meus olhos e olhei, e vi 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo, que é isto? E ele me disse, estes são os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Então, chifres representam poderes na Escritura Sagrada. Os 2 chifres do carneiro representam os segredos da prosperidade e do poder da nação americana. E hoje em dia esses segredos estão vindo à tona, porque os próprios comentaristas que estão indo nas grandes redes de televisão estão falando isso. Por exemplo, eles soltaram esse boato de que o dólar ia enfraquecer, que a economia americana ia entrar em recessão, e aí as pessoas não iam mais comprar os títulos da dívida americana e iam ir para outro lugar. Aí outra vez vi a reportagem, uma pessoa do mercado, aqui, mercado financeiro, falando assim, eu sei que eles estão falando, mas no fundo a gente não tem outro porto seguro, é só os Estados Unidos. Porque você vai comprar título da China, lá é uma ditadura. Você não tem segurança jurídica. Se o governo decidir amanhã bloquear o que é teu, você não tem nem a quem recorrer, né? Então como é que eu vou pegar e comprar título da dívida chinesa? Segundo ele, não vou comprar, né? E as outras economias? Bom, não tem tanta segurança. Então, hoje ainda o porto seguro são os títulos da dívida americana.
Então, ele está querendo dizer o seguinte: o país mais seguro do mundo é os Estados Unidos. E por que são o país mais seguro do mundo? Porque não há tanta interferência do governo. Lá existe o quê? Liberdade. Existe respeito. As pessoas confiam. E uma coisa que atrai dinheiro para um país é a confiança. Se tem confiança, a pessoa investe. Se não tem confiança, se tem um ambiente, né, que traz para você riscos, traz perigo, a pessoa não faz, né? E aí, acontece que está se fazendo um trabalho para quebrar essa confiança. Essa confiança é baseada em 2 princípios, tá? E são os 2 segredos da prosperidade americana. Eles correspondem aos 2 chifres: o republicanismo e o protestantismo. O republicanismo é a base de uma democracia real. Porque o republicanismo, ele é a forma de governo onde o povo elege o seu representante. Quando o povo deixa de eleger o seu representante, por mais que o país se chame uma república, ele deixa de ser uma república. E nós temos um exemplo claro dentro do nosso Brasil. Por quê? Aqui no nosso país, o nome do país é República Federativa do Brasil. Porém, né, desde alguns anos passados, isso já não está sendo. Por quê? Nós tivemos uma eleição que ocorreu, né, foi feito um questionamento porque falou: olha, o que se viu nas ruas não foi o que se viu no resultado. Nós tínhamos lá 2 candidatos, um saía e arrastava multidões, outro arrastava meia dúzia de gente. E aí disse que ele ganhou, então queremos que conte os votos. Quando alguém pediu para contar, multa nele, 19 milhões de reais em cima do partido. E aí esconderam a verdade. A verdade é essa. Porque a verdade estaria onde? Dentro daquelas urnas eletrônicas lá, da investigação que se ia fazer, para ver se não teve fraude ou se teve fraude, certo? No momento em que não se permitiu aquilo, simplesmente escondeu-se a verdade. E aí, muitos começaram a falar, e com razão, de que nós não estamos mais vivendo numa democracia, porque não está garantido que é o povo quem elege o seu representante, tá? Agora, nos Estados Unidos da América, a ideia do republicanismo, desde que ele nasceu, é essa, de que o povo escolhe o seu representante. E isso faz de um país livre. Quando o povo não escolhe mais o seu representante, o povo começa a ser amordaçado. E hoje, convenhamos, aqui no Brasil, as pessoas já não se sentem na liberdade de falar tudo o que pensam. Correto? Então, quando os princípios do republicanismo são estremecidos ou são atacados, né, finalmente nós vemos que o povo se vê sem liberdade. E nos Estados Unidos, né, esse país prosperou tanto porque pessoas que viviam em países onde não havia liberdade foram para lá. Porque lá tinha liberdade. Então, grandes cérebros foram para lá, né? Pessoas com a sua capacidade inventiva, com os seus meios, com as suas riquezas, engrandeceram aquela nação. Ela se tornou próspera por isso. Só para vocês terem uma ideia, a prosperidade americana é tão grande que, já ouvi falar, não quero aqui me fazer de analista, mas já vi essa informação, alguém dizendo que 40% dos ativos financeiros do mundo são negociados lá nos Estados Unidos. Pensa, o mundo tem mais de 200 países, mas 40% da riqueza mundial, de alguma maneira, é negociada lá. Né? Então, para vocês terem uma ideia do que é hoje essa potência. Né? Então, a gente ouvia, né, alguns meses atrás, muita mídia falando, não, que os Estados Unidos já estão superados, que isso, aquilo. Com todo respeito, isso não reflete a realidade dos fatos. Hoje, pelo menos não hoje. Tá? O outro princípio que garante a prosperidade americana é o protestantismo. Por quê? Porque o protestantismo, embora seja entendido como uma religião, ou seja, uma vertente religiosa, uma religião dentre muitas outras, mas o protestantismo ele apregou uma coisa muito clara, que é o seguinte: o Estado e a Igreja devem estar completamente separados. Um não entra na esfera do outro. Em outras palavras, se você morar nos Estados Unidos da América, você pode acreditar no que você quiser. Você pode adorar o touro, a vaca,
o Deus vivo e verdadeiro, né? A cadeira, o que você quiser, a pedra pode ser o teu Deus. Você tem liberdade para isso. E o fato de você adorar a pedra que seja, não impede que você seja até candidato a presidente da República e possa ganhar. Entende? Então, a tua profissão religiosa não torna você uma pessoa não grata, né? Uma pessoa segregada na sociedade, uma pessoa marginalizada. Não, você é igual. Você tem todos os direitos. Então, isso é o princípio protestante aplicado num país. E, nesse sentido, o protestantismo é superior mesmo a todas as demais religiões que não permitem a liberdade dessa forma. Nós temos países onde existe uma religião dominante e não há essa liberdade, certo? Se você não for daquela religião, às vezes você não pode nem viver, certo? Existe perseguição religiosa a ponto de matar os dissidentes. Então, meus queridos irmãos, a América é grande, ela foi favorecida por Deus por isso, tá? Ela garantiu aos seus cidadãos liberdade religiosa e livre iniciativa. Isso significa que quando esses princípios forem quebrados, socavados, então Deus deixará de favorecer essa nação e virá a ruína nacional. E é interessante porque agora eu vou falar de Ellen White, uma mulher tão controvertida, mas hoje aquilo que ela escreveu vai mostrando que de fato o que ela recebeu foi de Deus. Eu tenho esse livro aqui, Eventos dos Últimos Dias, é publicado pelo Ministério. Eu estou com ele na página 86. Coisas escritas há mais de 100 anos. Ela falou assim: quando as principais igrejas dos Estados Unidos da América, essa é a página 87, quando as principais igrejas dos Estados Unidos da América, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá, então, formado uma imagem da hierarquia romana e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. A imposição da guarda do domingo pelos protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado. Tem mais um texto que eu gostaria de ler. Diz assim: no movimento Ora em Ação nos Estados Unidos, porque isso já aconteceu no passado, né? A fim de conseguir para as instituições e usos da Igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Na verdade, mais que isto, estão abrindo a porta para o papado a fim de adquirir, na América protestante, a supremacia que perdeu no Velho Mundo. Agora sim, nós estamos em condições de identificar o bode, que é aquele que vem para quebrar os dois chifres do carneiro. Ele vem para quebrar esses dois pontos aqui: republicanismo e protestantismo. Não precisamos ter muitos conhecimentos para entendermos quem é que ataca ou quem é que tem interesse na destruição desses dois princípios, né? É a Igreja Católica, o Vaticano. Se você olha para a Idade Média, a Igreja Católica foi muito favorecida. Na Europa, havia uma união entre Igreja e Estado. Para vocês terem uma ideia, a coisa era tão bem acertada que os governos da Europa pagavam impostos para o papado. Tanto que uma das crises que houve, por exemplo, entre a Inglaterra e o Vaticano, que acabou gerando a separação e a criação da Igreja Anglicana, da qual o rei da Inglaterra é o chefe maior, foi o fato de que os ingleses se revoltaram contra pagar impostos para o Papa. Para que pagar imposto para o Papa? O país não estava indo bem, mas a igreja estava indo muito bem. Eles tiraram isso aí. Então a igreja era muito favorecida. E quando a igreja era favorecida, o que aconteceu naquela época lá? A igreja instituiu um tribunal, que era o Tribunal da Consciência. Ele queria investigar o que estava dentro da sua mente, para ver se você, no seu pensamento, você era um herege.
Como eles achavam que nem sempre você estava disposto a falar o que realmente pensava, eles instituíram um tribunal no qual, mediante tortura, eles iam descobrir o teu pensamento. E aí, né, se descobrissem que você era um herege, eles iam aplicar a pena capital, que era a morte. E quem é que sancionava tudo isso? O governo. Porque se o governo não sancionasse, pensa, a igreja pega uma pessoa lá e começa a torturar. O que a polícia ia fazer? Ia prender os sacerdotes, botar eles na cadeia. Falar assim, porque isso? Né? Tá torturando uma pessoa a troco do quê? Só que, na verdade, havia um conluio, né? Eles estavam unidos, a igreja e o Estado. Então a igreja determinava e a própria polícia ia pegar o herege, que era a pessoa que não concordava com a doutrina da igreja, pegar ela em casa, levar lá, ia receber a sentença e aí ele ia ser executado, queimado e de outras formas, né? Guilhotinado e assim por diante, torturado. Então, irmãos, havia uma ausência de liberdade religiosa, não havia liberdade religiosa. E outra, na Europa, não era o povo quem elegia o seu representante, porque veja, se o povo elegesse o representante, vamos raciocinar de uma forma lógica, né? Nós estamos vivendo oprimidos. Puxa, eu não posso nem falar o que eu penso, porque já sou torturado, sou preso e tal. Ah, mas pode deixar, na próxima eleição eu vou tirar essa turma aí, vou votar no outro. Vai sair um candidato lá que vai falar, quero fazer mudança, todo mundo ia votar nele, né? E daqui a pouco o país ia se afastar da igreja opressora. Só que não era assim, porque os regimes de governo da Europa eram monarquias. Então era a família real que ia ficar lá para sempre. Então bastava a família real ser católica e estava tudo resolvido. Não era assim? A família real se unia com a igreja para fazer as vontades da igreja. Então não havia republicanismo, havia monarquia. E não havia protestantismo, havia catolicismo. Daí nós conseguimos entender que se há uma igreja que não tem interesse nenhum que um país seja republicano e protestante, esta é a igreja católica, é o Vaticano, porque não atende os seus interesses. Eles prosperam mais quando o regime é monarquia e quando a religião é a deles, a religião oficial. É simples. E essa é uma questão de política, não é uma questão de salvação das almas. Note que isso aqui ninguém falou de Bíblia, ninguém falou de salvação, de perdão, de graça de Deus, de nada. Isso aqui é meramente política. A igreja deveria estar se envolvendo na política? Não. Jesus, quando perguntado por Pilatos, ele respondeu o seguinte, lá em João, capítulo 18. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. E como é que o Papa, que se diz o vigário de Cristo, o substituto de Cristo na Terra, está sempre procurando se meter, ou se imiscuir, se entremeter na política mundial? É apelo para a paz aqui, porque pare a guerra lá, porque tem que pensar nas minorias aqui e fazer coisa lá. Jesus fez isso? Não. Então aquele que se diz o vigário de Cristo faz exatamente o contrário do que Cristo fez. Prova de que ele, de fato, não é o vigário de Cristo. Ele não é o substituto de Cristo na Terra. Ele é um agente político a serviço de uma classe dominante. Certo? E, infelizmente, ao agir assim, acaba agindo a serviço do inimigo da nossa alma também. Ou seja, contra os interesses da salvação dos homens. Agora, o grande perigo, e que as pessoas não estão atentas a ele, é justamente o que vem acontecendo agora. Existe um movimento que é chamado, lá nos Estados Unidos, de nacionalismo cristão. Christian Nationalism. Aqui no Brasil não tem esse nome. Aqui nós conseguimos ver mais a bancada evangélica no Senado ou na Câmara dos Deputados, não é assim? A influência da igreja, né, da diocese, do arcebispo, etc, etc.
Então, aqui no Brasil, nós vemos mais como os interesses da Igreja Católica e das igrejas evangélicas, que juntas representam a esmagadora maioria da população, né? Eu não estou com os números exatos aqui, mas é mais ou menos, somados os dois, católicos e evangélicos, nós vamos para 80 para mais de 80% da população brasileira. Então, nós temos aqui, e aí eu estive pesquisando sobre isso, a situação de quais são os países onde o nacionalismo cristão é mais forte. E adivinhem vocês quais são os dois? Uma chance. Onde o nacionalismo cristão é mais forte. Nota, Rússia e China não são países cristãos, né? Ele diz claramente, Brasil e Estados Unidos. Fala isso. Brasil e Estados Unidos. Vamos falar rapidamente do Brasil, tá? Onde está o risco para nós aqui? Existe lá, como é que é, hoje uma censura, né? Fala-se muito disso. Censura nas redes sociais, né? Um avanço das políticas de esquerda, tal. Daí tem o outro polo que trabalha contra, que é a direita, certo? Agora, o que está em causa é que há um grupo evangélico ou um grupo religioso, né, que está surfando ou tentando pegar carona nessas pautas de direita para também fazer as suas vontades. E as coisas estão vindo por baixo do pano. Por exemplo, foi aprovado recentemente que as empresas que quiserem que os seus funcionários trabalhem no domingo só vão poder fazê-lo se negociarem com o sindicato. Senão levam multa e multa alta. Alguém vai dizer, não, mas isso é uma questão política. Realmente, mas por que o dia é domingo? Por que o dia não é quarta-feira, então? Se a questão é só política, não é assim? Que eu saiba, não desconheço alguma religião que promova a observância da quarta-feira como dia de repouso. Desconheço. Tá? Então, eu vou usar a quarta-feira como exemplo. Então, se a ideia é que é meramente político, alguém poderia ter escolhido a quarta-feira. Simples, certo? Agora, tem as 3 maiores vertentes religiosas cristãs, ou que se dizem lá vinculadas a Abraão, o pai da fé, cada uma apregou um dia de repouso, certo? Os muçulmanos a sexta-feira, os cristãos sabatistas e judeus o sábado e os cristãos católicos, né, e boa parte dos evangélicos ou professos protestantes o domingo. Por que escolhido o domingo? Bom, no Catecismo Católico está escrito, aos domingos os fiéis têm a obrigação de ir à missa. Como é que o fiel vai cumprir a obrigação se ele trabalhar no domingo? Então, convém aos interesses da igreja dificultar o caminho para alguém trabalhar no domingo. Entende? Esse é o primeiro passo. Mas o interesse final da igreja é obrigar o fiel a ir à igreja. E note, o nome é fiel, não é crente. Por quê? Porque fiel é uma pessoa que obedece cegamente, ele é um obediente. Ele não é um agente pensante. O católico, na concepção do catecismo, ele não foi feito para discordar do Papa. Ele não tem esse direito. Ele foi feito para seguir cegamente tudo que o Papa e o magistrado da igreja disser. Essa é a política católica. Se você não quiser ser assim, você é um herege. Só que as ambições de poder deles vão muito além disso, porque alguém poderia dizer, não, tudo bem, então eu não vou ser católico. Só que ele quer que todas as pessoas sejam católicas, independente delas quererem ou delas não quererem. Não, mas se ele vier me evangelizar, eu não vou concordar. Pois é, mas o santo Agostinho, dizem ele santo, ele falou que tem pessoas que mesmo contra a vontade, para o bem da sua própria salvação, elas precisam receber algum tipo de incentivo para chegarem ao maior grau de realização religiosa. E exatamente esta filosofia do Agostinho que incentivou e deu origem às iniciativas da Inquisição e da perseguição e da tortura. Quer dizer, você não quer ser católico? Não, então tudo bem, torturem você.
Quem sabe, com base na força, você se converte. Irmãos, como é que os índios foram catequizados aqui há 500 anos atrás? Vocês acham que foi só com a Bíblia? O que nós lemos na história? Foi só a Bíblia que usaram? Não foi. Então, meus queridos irmãos, nós temos aqui essa instituição que é uma inimiga da liberdade religiosa. E nós temos aqui avisos que foram dados, aqui essa senhora, Ellen White, ela já falou que quando nos Estados Unidos começassem a trabalhar para politicamente impor as instituições da igreja, estaria se abrindo o caminho para o papado dominar naquele país. E, ao mesmo tempo, este seria o sinal da ruína nacional americana. Eu vou ler isso aqui. Diz aqui, ó, página 89. Princípios católicos romanos serão adotados sob o cuidado e a proteção do Estado. Esta apostasia nacional será rapidamente seguida pela ruína nacional. Será rapidamente seguida pela ruína nacional. Os Estados Unidos hoje são de longe a nação mais rica da Terra. Mas eles vão cair assim, ó, como um cometa quase, depois que acabarem com as liberdades religiosas, porque a diferença está na bênção divina. Hoje eles possuem a bênção divina. Amanhã, quando abrirem mão daquilo que garante a eles a bênção, então eles vão ver o que é não ter a bênção divina. E aí sim, teremos Terceira Guerra Mundial e os Estados Unidos serão derrotados, com todo o aparato que tem, com os S, tanto lá que eram aqueles aviões que o radar não pega, né? Com os milhares de mísseis nucleares e etc, e tudo que for, todo o arsenal militar que ele tem, com tudo isso vão perder. Porque quem determina a prosperidade ou não é Deus. Irmãos, olha aqui o que ela já tinha dito que ia acontecer. Quando nossa nação, Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado do sétimo dia, a lei de Deus será, para todos os efeitos, invalidada em nosso país. Assim, a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. O último que eu vou ler. Quando o Estado usar seu poder para impor os decretos e amparar as instituições da Igreja, então a América protestante terá formado uma imagem do papado e haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. Agora vamos fazer a aplicação do que a gente leu lá em Daniel 8, a briga entre o carneiro e o bode. Tá? O carneiro, Estados Unidos, chifres, republicanismo e protestantismo. Bode, os agentes aliados do Vaticano, atuando na surdina, sem tocar no chão, para quebrar esses dois chifres aqui, republicanismo e protestantismo, acabar com as liberdades. De que jeito? Fazendo com que o país que hoje é livre comece a impor instituições das igrejas. E é isso que nós estamos vendo. Agora eu vou chegar nesse ponto. Está aqui, ó. Essa aqui é uma entrevista com uma pessoa que é uma defensora das liberdades religiosas na América. Isso aqui já é de 2022 e o título da matéria é esse, né? O nacionalismo cristão é a maior ameaça individual às liberdades religiosas da América. Então ela já tinha identificado isso 3 anos atrás. Como é que as coisas estão agora? Notícia da CNN, datada de 21 de junho de 2025, essa semana. O governador do Texas, ele assinou um decreto que obriga as escolas públicas a colocarem em todas as salas de aula uma versão dos 10 mandamentos na parede. E tem tamanho mínimo, inclusive. Está aqui. Então, o governador do Texas assinou, né, uma lei requerindo que os 10 mandamentos sejam mostrados
nas salas de aula. Pode passar um pouquinho? Vou puxar aqui agora. Tá. Ok. Então, tá lá. Né, o Texas vai requerer que todas as salas de escolas públicas mostrem os 10 mandamentos, de acordo com a nova lei, que vai fazer com que o maior estado, né, a tentativa do maior estado dos Estados Unidos de impor um mandato desse. Né? E aí, em seguida, né, falou o governador Greg Abbott, anunciou no sábado de que ele assinou a lei, a qual é esperada trazer um desafio legal por parte de críticos que consideram ela uma violação inconstitucional da separação entre igreja e Estado. Agora note, não é a primeira vez que isso é feito lá. Uma lei similar na Louisiana foi bloqueada quando um apelo na Corte Federal passado, né, na sexta-feira, foi feito um apelo na Corte Federal dizendo que ela era inconstitucional. E aí a lei foi bloqueada. O estado do Arkansas também emitiu ou tem uma lei similar que também está sendo contestada, melhor, né? Contestada na Corte Federal. Agora, olha aqui. A medida no Texas passou fácil na Casa e no Senado legislativos do Texas, que é controlado pelos republicanos, na sessão que terminou dia 2 de junho. Ontem eu estava assistindo um vídeo de um rapaz ateu. Ele foi justamente nessa sessão legislativa, porque quando ocorrem essas sessões, existem audiências públicas, onde as pessoas podem ir lá e elas podem se manifestar. Então ele se inscreveu para ele se manifestar. Ele ia se manifestar contra essa lei, sendo ateu. Falou, não, ninguém tem que impor religião de ninguém. E se eu não creio em Deus? Né? E o rapaz, quando chegou lá, ele encontrou outras 17 pessoas que tinham se disposto a fazer a mesma coisa. E aí o vídeo dele é bastante longo, mais de 40 minutos, e ele vai contando o que aconteceu lá. Então ele chegou por volta de 8 da manhã, e já foi dito para ele, ó, se prepara que vocês vão ter que esperar bastante, porque a sessão é longa, e aí olha só a estratégia, ele vai contando a estratégia da votação. Então a sessão foi demorando, e eles foram jogando as pautas e tal, e foram jogando isso para longe, para longe, para longe. Daqui a pouco era meia-noite, 2 da madrugada, 3 da madrugada, 4 da madrugada, ele não tinha sido chamado ainda para falar a parte dele. Daí ele falou, mas enquanto isso, algumas pessoas que já tinham sido designadas para falar a favor da lei, não tendo que esperar, foram chamadas na hora certa e tiveram um amplo espaço de tempo para falar a favor da lei. E aí é quando ele fala, olha gente, tem gente com muito dinheiro bancando isso aqui. Né? Não está sendo anunciado, mas tem gente com muito dinheiro bancando. De forma que as pessoas que estão a favor da lei estão tendo ampla oportunidade de expor todos os seus argumentos. E aí, finalmente, irmãos, chegou a vez dele falar, 6 horas da manhã quase. Ou seja, ele estava ele ficou 22 horas de plantão, lá dentro. Tá? Sabe quanto tempo foi dado para ele falar? 2 minutos. 2 minutos. E aí ele gravou a fala dele. Quando ele está falando, daqui a pouco o pessoal começa a interromper ele e fala, thank you, sir, quer dizer, muito obrigado, ou seja, já foi seu tempo. Né? E os outros, muito mais tempo. Nesse meio tempo, uma senhora lá que estava falando a favor da legislação, ela foi contestada por alguém que leu as declarações de 2 presidentes americanos, falando que nós somos completamente contrários a qualquer aproximação, união de igreja e Estado. Ele falou, então a senhora é contrária à declaração desses 2 presidentes americanos? Aí ela falou, não, eu não estou dizendo isso e na verdade o senhor está me ofendendo. Aí, quer dizer, quando não tem argumento, começa a se vitimizar. Né? E a pessoa falou de uma forma muito cortês, não houve nenhum ataque pessoal, não falou nada. E aí a gente vê como é que essas coisas andam. Bom,
essa classe de argumentos, nós que somos brasileiros não devemos estranhar, a gente já viu, né? É assim, quando eu vou apresentar meu argumento lá na Casa Legislativa, o argumento está contrário a mim, está evidente que eu estou contra a verdade, eu sou o perseguido. Eu sou o perseguido, o problema é que os outros já têm mente fechada, aí eles são bolsonaristas, fascistas, não sei o que, tal, né? Ou pode ser do outro lado também, seja lá, esquerdista, seja o que for, né? Então, eu boto um apelido nos outros, certo? Um rótulo, e o problema é esse. O problema não é que eu não estou com a razão. Outro dia eu ouvi o ministro da Economia, né, numa entrevista, numa sabatinada lá, né? E aí, conversa daqui e tal, e a gente começa a ver que esse tipo de estratégia está ficando comum, né? Acabou meu argumento, eu sou a vítima, pronto. Fato é, irmãos, e aí olha só como é que eles escrevem na notícia, né? CNN. Que ele diz, passou fácil, porque o Estado era republicano. Passou fácil? Quem estava lá viu, não é que assim, estava tudo montado para passar. Entendem? É como a Bíblia diz, o bode vinha, mas ele vinha sem tocar no chão, sem fazer barulho. Eles falam a verdade do que aconteceu, aquilo que aquele rapaz passou e tal. Em algum momento isso aqui é exposto? Não! Entendem? Então, a Bíblia está se cumprindo ao pé da letra em cada palavra que foi dito ali. E olha que isso foi escrito 7 séculos antes de Cristo, quase. 5 séculos antes de Cristo. Então, meus queridos irmãos, o que Deus falou vai se cumprir. E está se cumprindo. Mas eu quero ir um pouco mais além com os irmãos. Eu tenho aqui uma outra informação. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Está aqui. Vamos ver se eu aprendi. Vou pedir aqui. Coloca para mim, por favor, essa aqui. Tem mais uma. E essa informação que eu vou colocar para vocês agora, essa é que deveria mais nos pasmar. Nos pasmar. Tá? Foi feita uma pesquisa sobre o nacionalismo cristão nos Estados Unidos da América. Estado por estado. Perfil de população. Quem é a favor, quem é contra? Por que é a favor? Qual é a característica de quem é a favor? E quem é a favor, eles são a favor de ir até onde? Até que limite eles estão dispostos a ir? E essas informações estão todas ali. Eu quero compartilhá-las com vocês, para que nós abramos os olhos e vejamos quais são os tempos que se aproximam de nós. Nós estamos no limiar, por assim dizer. Chego a dizer para vocês que nacionalistas cristãos hoje estão, de alguma maneira, procurando se imiscuir até dentro dos departamentos de Estado americanos. Aqui nós temos uma imagem da estatística sobre apoiadores do nacionalismo cristão. Que é isso? Colocar as instituições da igreja em forma de lei. Foi o que aconteceu no Texas, né? Uma lei obrigando a colocar um símbolo cristão, por assim dizer, são os 10 mandamentos, independente de serem certos, né? Querendo impor. E aí um argumento até que alguém colocou, falou assim, mesmo quem é da tal religião não vai gostar de que a sua religião seja imposta sobre ele, goela abaixo, pelo Estado. Porque aí acaba-se com a liberdade religiosa, certo? E quando não tem liberdade religiosa, você tem o quê? Opressão e perseguição. Aqui, esse é um mapa de cores, tá? Quanto mais escura a cor, mais a favor da falta de liberdade religiosa o governo ou as pessoas desse estado são, né? Ou mais a favor do nacionalismo cristão. Qual que é a ideia do nacionalismo cristão? É transformar o governo numa teocracia. Entendem? A Bíblia é a Constituição. Quer dizer, entre aspas, as doutrinas da minha igreja vão ser a Constituição. Na verdade, vai ser isso. E aqui nós vemos o seguinte: a capital do país está aqui, DC, Washington, tá? Então está aqui na direita, certo?
Notem que as áreas escuras do país, ou seja, onde estão os apoiadores do nacionalismo cristão, elas estão na esquerda do mapa, correto? Então, para cá, em relação à capital. Então, é correto entender-se que se há uma influência em direção à capital para mudar as coisas no país, ela está vindo da esquerda para a direita, certo? Só que a esquerda é o quê? O Ocidente, a direita é o Oriente. O bode vinha de qual direção, segundo a Bíblia? Do Ocidente. Ele vinha do Ocidente sem tocar no chão, é o que está acontecendo. Olha aqui, o Texas está aqui, ó. A Louisiana, o Alabama, né, que eles falaram, está aqui. Olha os países que já estão trabalhando forte, né? Arkansas está aqui. Então, os países que já estão até aprovando esses projetos. Então, aqui, ó, a influência vem daqui para lá. É do Ocidente para a capital. Exatamente como a Bíblia diz. E aqui, irmãos, contra fatos não há argumentos. Não tem por que alguém falar, eu questiono essa interpretação da profecia. Não tem que questionar, amigo, já está acontecendo. Já é até história, não é nem profecia mais. Certo? Então, voltando para cá. Nós estamos vendo as coisas acelerando. Agora eu quero ir para as estatísticas, porque daí nós vamos achar algumas coisas mais que eu acho que vale a pena compartilhar com os irmãos. Aqui fala quem apoia o nacionalismo cristão por preferência política, tá? Então, aqui, ó, nós temos nessa cor mais vermelha quem adere, ou seja, apoia totalmente, e em amarelo, simpatizantes. Então, na soma dos vermelhos e dos amarelos, a gente tem a classe de população que de alguma maneira é favorável, ou mais ou menos favorável, tá? Entre os republicanos, que hoje são os que estão no comando, por assim dizer, ó, nós temos 34 mais 21, nós temos 55% dos republicanos apoiando, tá? Os democratas é uma minoria, dá 16% só. Né? Dos apoiadores de Trump, 51%, 55%. Né? Agora, outro ponto. Rede de televisão. E aí até respondemos um questionamento que eu tinha, porque o Trump é contra o projeto geral do globalismo, né, e os interesses que a gente sabe são os interesses do Vaticano, mas por que, por exemplo, a Fox News apoia ele? Agora eu estou entendendo. Né? Quais são as redes de televisão que apoiam o nacionalismo cristão? Olha a Fox News aqui, ó. Assistentes da Fox News, né? Tem 37 mais 18, são 55% também. Né? Aqueles que assistem ou que confiam mais, né, nas notícias de jornalismo de extrema direita, está aqui 67%. Então você veja que esse movimento de nacionalismo cristão está procurando se imiscuir com a direita, se unir com a direita. E não é só no Brasil, é lá também. Né? Aí eu vou direto a um outro ponto, não quero ficar assim, enchendo os irmãos de informações. Esse aqui, ó, isso aqui confirma o que a Ellen White falou. Quais são os grupos mais nacionalistas cristãos? Ou seja, dentre as vertentes religiosas e os seus membros, quais são as vertentes cujos membros são mais a favor do nacionalismo cristão? Ellen White, há mais de 100 anos atrás, tinha falado que a influência ia vir pelas igrejas protestantes. Vamos ver então se confirma. Está aqui, ó. É só olhar no gráfico. Onde é que você tem a maior incidência de vermelho mais amarelo? É aqui em cima, correto? Está aqui, ó. Evangélicos protestantes brancos, somando 66% apoiam o nacionalismo cristão. Em seguida, protestantes hispânicos, também são protestantes. São 55%. Em seguida, mormons, né, que é o santo dos últimos dias. Está aqui, que também podem ser classificados, né, nessa linha também. Depois, protestantes negros, está aqui, 39%. Depois, aqui brancos ou não evangélicos, mas protestantes ainda, 32%.
e só aí que chegam católicos. Está vendo? Nos Estados Unidos, a maioria da população é protestante, tá? Não é católica. Não é como no Brasil. Então, aqui você começa a ver de que aquilo que foi dito há mais de 100 anos atrás se comprova hoje como uma realidade. Não é algo a acontecer, é algo já acontecendo. E aí, como é que alguém ia adivinhar 100 anos atrás o que ia acontecer hoje? Não ia adivinhar, né, irmãos? Ou Deus falava, ou não tinha como saber. Tá? Agora eu queria chegar no outro ponto, que é o seguinte: eles chegaram aqui na pesquisa. Aqui é o seguinte: eles falam das crenças sobre revolução política e violência para apoiar o nacionalismo cristão. Olha só, estão tão longe da Bíblia, que tem gente que apoia que o governo tem que ser um governo de Deus e nem que tenha que usar violência para isso. Jesus morreu pelos que não concordavam com ele. Eles querem bater, querem agredir aqueles que não concordam com eles para impor a sua ideia religiosa, né? Então vamos lá. Em azul aqui, ó, são aqueles que creem que vem uma tempestade por aí, que vai tirar as elites que estão no poder e restaurar os líderes legítimos, né? Então, aqueles que são aderentes ao nacionalismo cristão, 54% deles acreditam nisso aqui. Que vai vir uma tempestade, vamos tirar quem está no poder e colocar outros. E dos simpatizantes, 45% acreditam nisso aí. Agora, outra ideia. Porque as coisas saíram tanto dos eixos, os verdadeiros patriotas americanos têm que recorrer à violência para salvar o nosso país. Quantos acreditam nisso? Dos que apoiam o nacionalismo cristão. Os que aderem, que são apoiadores convictos, 38% acham que tem que usar a violência sim. E dos simpatizantes, 33% acham que tem que usar a violência. Ou seja, vocês acham que isso aqui vai ficar só no debate? Não, não vai ficar só no debate. Então, meus queridos irmãos, a gente vê como as coisas estão avançando a passos largos e os cristãos estão roncando. Não é nem dormindo, estão roncando, certo? Não fazem a menor ideia do que está acontecendo. Não é verdade? Se é mesmo aqui, eu sei que, mesmo falando aqui, quem tinha ideia de que estava acontecendo isso aqui? Certo? Então, meus queridos irmãos, as coisas estão assim, ó. E nós vamos dormir? Nós não podemos dormir. Agora não é a hora de ficar calado. Agora é a hora de levantar a voz e falar. Né? Peguem esse vídeo aqui de hoje, compartilhem com todas as pessoas que vocês puderem. Né? Temos que erguer a nossa voz e falar: olha, isso aqui é a ameaça do retorno da tirania da Idade Média. Porque as pessoas que estão apoiando esse movimento já estão inclinadas a usar a violência e a força. Elas não estão querendo ficar só na conversa. Elas querem usar a força. A tirania papal será revivida. O que foi escrito aqui, aconselho, quem não leu, busca esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é vendido pelo Ministério. Não vou falar de preço hoje, estamos no sermão, mas entre em contato. Peça aí pelo WhatsApp ou telefone 41 99509 8425. Leia esse livro. E outros livros que temos aqui que falam dessa tirania que advir. Tá? Tem vários ali. Daniel 11 fala disso, o livro sobre Daniel 8, o livro sobre Daniel 12, dentre outros. O livro Apocalipse revelando o futuro. Tem vários. Essa literatura é que vai trazer para você a verdade. A verdade que não estão te contando e nem vão te contar, porque a Bíblia está dizendo aqui que o bode vem sem tocar no chão. Vem sem fazer barulho. Então, se você ficar só zapeando lá nas grandes redes de notícias, você não vai achar a verdade.
Então, irmãos, eu posso dizer que grandes coisas estão por acontecer, né? Não quer dizer por isso que a gente tem que sair provocando as pessoas, né? Até tem um conselho bem interessante aqui, fala assim: os que compõem nossas igrejas têm traços de caráter que, se não forem muito cuidadosos, os levarão a sentir-se indignados, porque devido a falsas informações é tirada a sua liberdade de trabalhar no domingo. Não vos encolerizeis por causa dessa questão, mas levai tudo a Deus em oração. Só Ele pode refrear o poder dos governantes. Não procedais irrefletidamente. Que ninguém se vanglorie insensatamente de sua liberdade, usando-a por pretexto de malícia. Mas como servos de Deus, tratai todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Este conselho deve ser de real valor para todos aqueles que forem levados a situações difíceis. Não se deve manifestar coisa alguma que denote provocação ou possa ser interpretado como maldade. E aí uma coisa que a gente tem que cuidar. Hoje em dia está muito comum, né? Faz meme, faz zombaria de quem fez uma coisa errada lá, né? O meme viraliza e tal. Não é essa a forma que Deus nos orienta para nós expormos as nossas ideias da Bíblia e para nós defendermos a verdade. Nós devemos defender com respeito a todas as pessoas, mesmo aquelas que discordam de nós, com seriedade, com argumentos sólidos, apresentando fatos e, principalmente, com o testemunho de uma vida coerente. Porque o testemunho de uma vida coerente é o que dá peso àquilo que nós falamos. Não pensem que, porque determinadas pessoas têm milhões de seguidores na sua rede social, esses é que têm peso. O que confere ou não peso ao que eles dizem é a sua moral. Tem eles moral ou não tem? Então, a mesma coisa nós, entende? Nós, pode parecer que somos só, né, uma agulha no palheiro, uma formiguinha no meio de um grande formigueiro. Porém, se a nossa vida for coerente, se os nossos argumentos forem verdadeiros, forem sólidos, nós seremos um centro de influência onde quer que nós estejamos. E nós devemos erguer a nossa voz contra o ataque à liberdade religiosa. As liberdades estão sendo atacadas e nós não podemos dizer que isso é certo. Não é certo. Isso é errado. Jesus não tirou a liberdade religiosa de ninguém. E qualquer pessoa que se diga cristã deveria seguir o exemplo do Mestre. Mas eu digo, deveria não no sentido de ser obrigada, porque Cristo nunca obrigou ninguém a nada. Até dentre os seus discípulos mais próximos, um deles o traiu e Jesus não impediu. O mesmo Cristo que tinha poder para repreender a tempestade, ele tinha poder para mandar matar quem ele quisesse. E Deus poderia atender o seu pedido. Mas ele não pediu para matar o traidor. Nem pediu para matar os seus opositores ou aqueles que não concordavam com a sua religião. Jesus não pediu prisão, não deu voz de prisão para Judas nem para Pedro porque o negou. Jesus não xingou nem falou mal de nenhum dos seus algozes. Pelo contrário, quando os pregos entraram na sua carne, ele orava a Deus dizendo: Senhor, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, que haja em nós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Amém. E lembremos, meus queridos irmãos, a religião verdadeira tem duas características simples, fáceis de lembrar, que vão nos permitir estar sempre do lado certo da questão. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Deus tem seus 10 mandamentos. O dia de repouso é o sábado, não é o domingo. Mas isso não faz com que nós tenhamos que impor os 10 mandamentos sobre as pessoas. Porque Jesus diz que o princípio da lei é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E amar o teu próximo significa o seguinte: ele quer ser ateu, ele quer blasfemar do nome de Deus, eu posso até falar para ele que isso é errado, mas eu devo me limitar a isso. Porque ele tem o direito de fazer o que ele quiser, dentro da vida que Deus deu para ele, dentro do espaço que Deus deu para ele
circular, ele tem a sua liberdade. E a liberdade de um termina quando começa a liberdade do seu próximo. Amar o próximo como a si mesmo. É uma máxima sobre a qual os próprios 10 mandamentos estão baseados. Qualquer que queira impor, ainda que sejam os 10 mandamentos, já está transgredindo os 10 mandamentos. Então, meus queridos irmãos, com isso, para meditarmos, fica o apelo. Quem gostaria de trabalhar em favor da liberdade religiosa usando os meios corretos? Que assim seja, irmãos. Não apelamos à violência das armas, não apelamos ao ridicularizar o lado contrário, nem a fazer memes, nem usar de malícia, nem de ironia, nem de sarcasmo. A verdade e apenas a verdade. Com seriedade, com amor, com transparência e deixando que Deus exerça o peso na consciência das pessoas dos argumentos que eu apresentei. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Pai, que nos altos céus habitas, é chegada a hora do conflito final e nós pedimos que o Senhor derrame o Teu Espírito e nos fortaleça como a Tua Igreja. Amém. Senhor, dá-nos do Teu Espírito e ponha palavras vivas nas nossas bocas. Que a verdade, Senhor, ela não seja envergonhada e nem desfigurada por nós, mas que sejamos de fato as Tuas testemunhas. Usa-nos, ó Pai, estamos aqui, pedimos o perdão dos nossos pecados, faz-nos priorizar a Tua obra e fazer o que Te agrada. Que aproveitemos os dias, Senhor, possamos remir o tempo, porque não temos mais muito tempo. Que deixemos, Senhor, nossas prioridades daqui. E em vez de ficarmos cuidando das pequenas coisas que queremos ajeitar hoje, possamos, Senhor, nos focar em correr para levar a mensagem que salva almas. Continue, Senhor, nos dirigindo no dia de hoje e no decorrer da semana que temos pela frente. Abençoe o Teu povo, para que cumpramos a missão que o Senhor deu a este ministério, o Ministério Quarto Anjo Advertência Final, e levemos a mensagem a toda a nação, tribo, língua e povo. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém.